Salve, salve galera do segundo série, tudo bem? Segunda série. Se teve algumas dúvidas em relação aos exercícios que foi passado, eu vou deixar aqui, eu vou fazer mais um exemplo, né? Vamos dar continuidade aqui no triângulo retângulo. E hoje eu vou estar apresentando para vocês as leis dos senos e do cossenos, tá ok? Que são relações métricas para mais uma ferramenta que dá para a gente resolver ainda triângulos, tá bom? A gente ainda não entrou em circunferência, tá? Então vamos pensando no triângulo, a gente vai dar continuidade a esse estudo nosso, tá bom? Bem, eu vou dar um exemplo que vai ajudar vocês naqueles exercícios. Então vamos panoramicamente olhando, um avião decolou sob um ângulo de 40 graus. Então nós temos que entender o seguinte, nós temos um plano horizontal e esse avião ele decolou formando um ângulo de 40 graus. Percorreu em linha reta 8.000 metros. Qual é a altura? Sabendo que o avião esteja aqui, qual é a altura H, altura A, X, qualquer coisa assim do gênero, qual é a altura que esse avião vai estar quando chegar depois de ter percorrido os 8.000 metros. Bem, então nós vamos olhar o seguinte, isso aqui, olhando aqui, desenhando, é um cateto oposto, porque ele está oposto ao ângulo, tudo bem? É um cateto oposto porque ele está oposto ao ângulo. Isso aqui é uma linha que está oposta ao ângulo de 90 graus, que vai ser o que? A nossa hipotenusa. Eu falei pode usar X, né? E aqui é a nossa hipotenusa. Beleza. Eu tenho um cateto oposto e tenho a hipotenusa. Então vamos lá. O que tem cateto oposto e hipotenusa? Somente o seno. Seno de 40 graus, ele é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Então esse elemento é que vai definir quem eu vou usar. Não é todos que eu vou usar, mas quem eu vou usar. Então o seno de 40 graus equivale ao cateto oposto. Quem é o nosso cateto oposto? X sobre 8.000. Mas quem é seno de 40? 0,64, que é igual a X sobre 8.000. Bem, X é igual a 0,64 vezes 8.000. Sim ou não? Por quê? Então essa conta ela é fácil de fazer. Transforma isso em fração. Você vai sentir como que é mais fácil quando tem zero assim. Então vai ficar X é igual duas casas, eu vou pôr 64 aqui. Como tem duas casas, eu ponho 2 0. Se tiver 3 casas, 3 0. Se tiver 4 casas, 4 0. Vezes 8.000. Cancelo 2 0 com esses 2 0, sobrou 64 vezes 80. Então, X é igual. 64 vezes 80, multiplicando, vai dar 0,32. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. Então, vou ter 0, 2, 11, vai 1, 5.120 metros. Então, o que significa isso? A altura que o avião está é de 5.120 metros. Então, recapitulando, quando eu analiso isso aqui, e na conta de você, e aí no probleminha de vocês, não foi dadas as figuras, mas nem sempre a pergunta vai ter uma figura. Nem sempre, porque você vai ter que interpretar e desenhar. Mas como eu propus os problemas já com as figuras, para exatamente você fixar. Eu vou estar fazendo uma lista 2, vai junto com esse vídeo aqui a lista 2, referente a esse conteúdo, mais o conteúdo que nós vamos estar começando. Então significa que nós vamos ter umas duas listas ao mesmo tempo, tá bom? Mas essa outra lista é para complementar e ajudar vocês com essa questão aqui, tá ok? Não tem dificuldade, continua estudando, meditando as tarefinhas e meditando nas videoaulas. Não entendeu? Volta, pausa, volta e qualquer dúvida nos procure.
Então, essa é a ideia de resolução, tá ok? Valeu mesmo? Então, para você não ter nenhum tipo, todas as perguntas é assim, depende, porque às vezes ele vai falar de números de alguma coisa que vai estar correlata aqui e já muda a função, o qual que eu vou estar usando, tá ok? Tudo bem? Então vamos começar a aula, dar continuidade à nossa aula. Esse aqui é como para ajudar vocês aí com as atividades de vocês. E agora a gente vai entrar no conteúdo que vai dar continuidade àquilo que a gente está desenvolvendo. Bem, eu uso seno e cosseno para triângulo retângulo. Um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, como nós já sabemos disso, todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus é um triângulo retângulo. Então hoje nós vamos entrar numa coisa chamada leis dos cossenos. Bem, eu quero fazer uma tipificação dela, muito fácil. É uma relação trigonométrica em relação que não envolve triângulo retângulo. Primeiro, não envolve triângulo retângulo. Ok? Não envolve. Então, o que você está dizendo? Estou falando que é uma relação métrica, é uma relação métrica. Ou seja, eu vou mexer com um lado, e com um ângulo, tá bom? É uma relação métrica que não envolve triângulo retângulo. Porque se envolver triângulo retângulo, eu saio com seno e cosseno e tangente. Mas esse aqui não é essa ideia. Então eu tenho um triângulo qualquer do tipo assim, né? Vamos falar assim. E aqui nós vamos ter algumas letras que eu vou definir para que fique tudo mais fácil para vocês, tá bom? Aqui eu vou chamar de A e aqui Azinho. Aqui B, vamos pôr aqui B, aqui Bzinho. E aqui C, e aqui Czinho. E aqui eu vou também dar uma ideia aqui para vocês de ângulos. Eu vou dar 3 ângulos também, são 3 ângulos. Sempre as questões vão ter esses ângulos? Não, nem sempre. Eu vou chamar aqui de beta, teta e alfa. Tá? Nem sempre vai ter esses 3 ângulos. Basta você observar. Quando eu montar as relações métricas aqui, eu não vou gastar tempo de aula explicando aonde que vem, para onde que vai. Isso não é a ideia. A ideia é nós fazer a aplicabilidade. Isso é uma aula mais concisa, mas com mais específica possível, tá bom? Então, essas aqui seriam como fórmulas. Então, se eu quero saber, por exemplo, A, qual é a relação métrica de A? Então, eu vou ter A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de A. Quem é o ângulo que está oposto a ele? O ângulo θ, tá bom? Cosseno de θ. Então, olha aqui, ó. A relação métrica de A é B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC, 2 vezes menos BC, vezes o cosseno do ângulo que está oposto a A. Vamos pegar então a relação métrica de B. B ao quadrado, aí é A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes AC vezes o cosseno do ângulo oposto a B. Quem é o ângulo B? Beta. Então, quem é o seu quadrado? Seu quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes cosseno. Quem é o oposto? O oposto de C. C, quem é o oposto de C? Alfa. Isso aqui são chamadas relações métricas para resolver problemas que envolvem
triângulos que não seja triângulo retângulo. Probleminha envolvendo triângulo que não seja triângulo retângulo, usa-se a lei do cosseno, ok? Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês também as leis do seno, as leis do seno, tá bom? Então vamos pegar um exemplo para nós resolver. Então vamos lá. Eu vou partir do exemplo sem aplicação, um exemplo enxuto, né? Usando a lei dos cossenos, porque nós não podemos mexer com triângulo retângulo, encontro, vamos lá, exemplo. Opa, estou escrevendo já. Exemplo 1. Encontre o valor de x do triângulo abaixo. Ok? Então eu tenho um triângulo. Vou fazer aqui, triângulo assim. E fica bem claro que vocês, aqui é 60 graus, e x, 7 e 3. Vocês estão vendo? Se fosse para o triângulo retângulo, nós poderíamos usar o teorema de Pitágoras. Lembra disso? Bem, então nós temos um ângulo. Está vendo que não temos os três, mas temos um ângulo. Um ângulo. E dois números e uma letra. Deixa eu te falar um negócio. Poderá vir a pergunta onde que envolve duas letras e dois ângulos. Tá bom? Para você não ficar assim, mas não explicou isso. Tá, mas eu vou começar por enquanto nesse aqui. Então vamos responder esse bichinho aqui. Bem, usando essa estratégia aqui, eu quero montar essa equação, porque aqui agora ficou uma coisa muito complicada. Por quê? Porque na verdade esse aqui é quem? É A. Esse aqui é C e esse aqui é quem? É B. Mas como eu quero encontrar X, ele é quem? B. Então se ele é B, eu vou usar essa aqui, né? Então vamos lá. X quadrado é igual. Quem depois? A. A aqui vale quanto? 7. 7 quadrado mais 3 quadrado menos 2 vezes 7 vezes 3 vezes o cosseno de 60 graus. Tá ok? Mas quem é o cosseno de 60 graus? Já fiz isso aí na tabelinha de vocês. O cosseno disso aqui é igual a 1 sobre 2, que é a mesma coisa de 0,5. Tá bom? Mas eu vou trabalhar lá. Então vai ficar x quadrado é igual a 49 mais 9 menos 21, 4, 2 vezes 1 sobre 2. Então, nós temos x quadrado é igual a 58 menos 42 vezes 1, 42 sobre 2. X quadrado é igual a 58 menos 21. X quadrado é igual. Isso mesmo? 21, 42, que vai dar 37. X é igual a raiz de 37. Tá bom? Mas eu posso fazer de outra maneira. E se eu não quisesse usar essa, que deu uma raiz de 37? Bem, vocês viram aí, não dá para a gente encontrar o valor exatamente assim, ok? Então nós vamos pensar num outro método, qual? Usando a mesma coisa. Só que dessa vez eu vou pensar em colocar o x aqui no meio. Estou te mostrando para você ver como que as coisas é. Chega numa raiz quadrada de 37,
mas isso aqui tem outra maneira. E como eu vou saber usar outra regra? Né? Como que eu vou usar outro jeito? Bem, quando você cai numa coisa dessa aqui e a pergunta não te der alternativa, procura outro meio. Ok? Então, o que eu fiz aqui da maneira que a gente queria encontrar o valor de x e não conseguimos? Vamos usar agora, eu vou deixar, como vocês podem ver, eu vou fazer do outro lado aqui e olha o que ele pode virar. Se a gente colocar o x lá no meio, o x aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, um 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é igual, estou falando do 7. Eu vou explicar essa aqui que está errada, isso aqui está errado, e depois eu vou explicar por quê, para você não cometer esse erro aqui. Então eu fiz tudo bonitinho, né? Mas está errado. E agora vamos lá. Bem, voltando lá naquela figura anterior, você vai ver que esse ângulo esse bicho tem que ser oposto a esse. Lembra disso? Que eu falei que o cosseno era um número que estava oposto a ele. Então, que ângulo que eu tenho? 60. Qual é o número que está oposto ao 60? 7. Então, eu sempre começo com ele. Sempre eu começo com aquele que está oposto a esse. Ok? Para que você não erre isso aqui. Porque muitas vezes você fala, vou começar pelo x, porque está pedindo x, então eu começo pelo x. Está errado. Ok? Então, vamos lá. Aprendendo a fazer o certinho. Ó. Mostrei que não pode fazer. Agora vamos lá. Usando agora o 7 está oposto a quem? 60. Então agora eu vou usar os outros. É igual x quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes x vezes 3 vezes o cosseno de 60 graus. Pronto, agora vai continuar. Aqui vai ficar 49 é igual a x quadrado mais 9 menos 2 vezes 3, 6x vezes meio. Então, 49 é igual a x quadrado menos, ou mais 9, menos 6x vezes 1, 6x sobre 2. Então, 49 é igual a x quadrado mais 9 menos 3x. Esse 49, ele está positivo, passa negativo. Então, vai ficar x quadrado menos 3x mais 9 menos 49, que é igual a zero. Então, x quadrado menos 3x menos 40. Então, agora nós temos uma equação do segundo grau. Muito bem. Eu vou apagar aqui que vocês não vão precisar. Vocês podem pausar aí na hora que você estiver assistindo, para vocês entenderem como que é essa questão aqui. Eu fiz uma errada para vocês verem que não pode começar do outro jeito, tá bom? Não pode começar do outro jeito. E agora nós temos uma equação do segundo grau. Então vamos resolver ela. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então delta é igual b vale menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 40. Ok? Menos 40, né? Menos 40. Beleza, então delta é igual a 9, menos com menos, mais 160, delta é igual a 169. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, x é igual a menos b, menos a menos 3, mais ou menos raiz de 169 sobre 2 vezes 1. X é igual a 3, mais ou menos 13, raiz de 169 é 13, sobre 2. X é igual a 3 mais 13 dividido por 2 é igual a 16 dividido por 2 é igual a 8. Vamos fazer, esse aqui é o x1. x2 vai ficar como? 3 menos 13 dividido por 2 vai ficar menos 10 dividido por 2, que é igual a menos 5. Menos 5 não pode, porque não tem medida negativa, então x2' é igual a menos 5.
não existe para medida. Então a resposta para x é quanto? X é igual a 8. Essa é a resposta verdadeira. Então, para vocês verem que não pode começar de qualquer maneira, ok? Não façam aquilo que eu fiz no exemplo anterior, porque eu já coloquei está errado, para vocês verem que tem que começar exatamente por um número que está oposto ao ângulo que está sendo pedido. Tá ok? Esse é o nosso primeiro exemplo disso aqui, né? Sem aplicação nenhuma, só simples para você resolver e entender. Tá ok? Então, o que eu vou apresentar para vocês agora? As leis do seno. Então, deixa eu explicar um negócio. Nós aprendemos a lei do cosseno para fazer resolução de... Por isso que essa nova lista que eu vou estar mandando para vocês de exercício, ela vai ser exatamente uma mistura de que você pode usar qualquer coisa para você tentar identificar o que é as leis do seno, lei dos cosseno e aquela outra que nós podemos resolver no triângulo retângulo usando o teorema de Pitágoras ou uma daquelas seno, cosseno e tangente, tá bom? Vamos à lei dos cossenos, as leis do seno. Aqui uma métrica, né? Nós estamos na relação métrica básica, as leis dos cossenos. Está aqui respondido o exemplo básico. Na próxima aula da semana que vem, vamos estar apresentando a aplicação desses bichinhos aí, viu? Tá bom? A aplicação dessas coisas aí. Tá ok? Aplicação. Então, leis. Continua leis aqui. Leis dos senos. Leis dos senos. Isso aqui é igual eu estou falando para vocês. Eu estou com o computador aqui na frente aqui. Vai ficar mais fácil da gente trabalhar agora com as leis dos senos. Então, tá ok? As leis dos senos. Para a gente poder trabalhar agora com as leis do seno. Então, eu tenho um triângulo com o mesmo problema, né? Do mesmo jeito, então a gente vai trabalhar com isso, tá ok? Então, as leis do seno, eu não vou entrar em toda a estrutura, tem aula com mais aprofundamento, viu? Se vocês quiserem depois, tem as aulas com mais aprofundamento disso aí, sem problema nenhum. Mas eu quero deixar para vocês o básico, para a gente poder, pelo menos, desenvolver questões básicas com toda essa dificuldade. Mas eu vou estar propondo umas aulas mais aprofundadas para vocês, tá ok? Então eu tenho um triângulo, do mesmo jeito, nós vamos voltar lá para a estaca zero, com a mesma coisa. Não pode ser um triângulo retângulo, não vamos usar o triângulo retângulo. Eu só vou mudar as letras de lugar. A, B, C, do mesmo jeitinho, né? Lembra? Aqui é o Czinho, aqui é Bzinho e aqui é o Azinho, né? Então, no frigir dos ovos, o seno de A, do ângulo A, é esse ângulo aqui, o seno de A, quando eu vou fazer 3 medidas, né? Então, A sobre o seno de A, B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Isso aí é chamado para nós as leis do seno. Eu não vou trazer lá de trás todo o problemático que não vai fazer muito sentido aqui. Tá ok? Vamos ao exemplo 1. Exemplo 1, de novo, né? Encontre o valor de x, tá ok? Encontre o valor de x. Beleza? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui como eu usei o outro. Eu tenho um triângulo retângulo, ou tenho um triângulo, não pode ser retângulo, né? Eu tenho um triângulo. Eu vou colocar as mesmas letras, A, B, C. Eu vou
colocar x aqui, o ângulo aqui é um ângulo de 60 e aqui um ângulo de 45. Pronto. Qual é a diferença desse para o outro? A diferença é que lá tinha 3 números do lado de fora, então quando eu quero achar uma linha aqui, e só tinha um ângulo, agora eu tenho 2 ângulos e tenho um lado só. Então quando isso acontece, é a lei do seno. Quando eu tenho só um ângulo aqui dentro, é a lei dos cossenos. Simplesinho, resolve qualquer coisinha, tá bom? Então vamos usar o que está aqui, para a gente não se apertar tanto, né? Muitas perguntas, às vezes a pessoa fala assim, muito difícil, mas vamos usar isso aqui, tá? Eu vou chamar o segmento de AB, aqui ó, vamos lá. Então x é o próprio Bzinho aqui ó, tá aqui ó. Então quem é A? O A, o nosso Azinho é esse aqui, é BC. Então o segmento BC é seno do ângulo desse ângulo aqui, que eu não sei agora, né? Eu não sei que ângulo é esse. Mas é fácil. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, 105 aqui vai ser 75 graus. E aqui vai ficar x sobre seno. X, que é o seno de 60. E aqui vai ficar o de cá, né? É o segmento AB sobre seno de 45 graus. Tá ok? Bem, então vamos o que interessa. Não tem valor nenhum. Pois é, não tendo valor, nós vamos ter que fazer uma correlação seguinte. Nós vamos escolher esse aqui com esse e esse aqui com esse. Certo? Faz duas relações, está resolvida a questão em função de quem? De x. Então, quem é o seno de 75? O seno de 75 eu não sei. Né? Vamos supor que não sabemos, porque nós não estamos usando mas eu vou deixar aqui montado. Já está respondido do jeito que eu vou fazer aqui, tá ok? Então, como eu não tenho outras medidas, então não tenho o que fazer, então vai ficar como? Ó, BC, então aqui ó, seno de 60, tá dividindo, passa para cá multiplicando, então vai ficar como? Ó, vamos pôr aqui, ó, BC, vamos pôr assim, BC é igual, o seno de 75 está dividindo, passa para cá multiplicando, então vai ficar seno de 75 graus dividido por seno de 60 graus vezes quem? X. Agora esse com esse, então vai ficar como? Eu quero AB. AB é igual, esse está dividindo, passa para cá, multiplicando, então vai ficar seno de 45 graus dividido por seno de 60 graus vezes x. Está respondida a questão. Tá? Como nós queríamos encontrar o valor de x, para fazer isso aqui, aí nós vamos precisar das relações métricas, que eu vou passar depois as tabelas trigonométricas, tá bom? Essa foi a ideia que eu apresentei para vocês. Seno, cosseno, as leis do seno e dos cossenos. Na próxima aula, nós vamos fazer a aplicação delas, mas por enquanto vamos treinar, responder as questões básicas disso aqui. Tá tudo bem? Tudo bom aí? Bom estudo para vocês. Até a próxima.